Parte 2, continuação. Agora eu vou ler no capítulo de Mateus, capítulo 24. No capítulo 24, do versículo 1 aos versículo 14. O sermão profético e o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá a tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, capítulo maravilhoso. Estou lendo só um pedaço dele, porque esse capítulo de Mateus está falando princípio das dores. Irmãos, a gente está passando por várias situações, guerras, fomes, pestes, em todos os lugares, terremotos, maremotos, vulcões, entrando em erupções, filho matando pai, pai matando filho. A matação está grande, irmãos, porque isso é princípio das dores. O cumprimento da palavra está acontecendo. O que está acontecendo, coisas no mundo, o povo não está vendo. O povo está brincando de ser crente. Não é tempo de brincar de ser crente, não, irmãos. É tempo de buscar. É tempo de orar. É tempo de estar orando pelos outros. Eu sei que às vezes a situação está complicada, mas é tempo da gente estar orando pelos outros. É tempo da gente estar firmando a nossa fé, firmando a nossa comunhão com Deus. E orar pelo nosso país, orar pelo mundo, pelas almas que estão perecendo, irmãos, morrendo sem salvação. Cada segundo uma pessoa está morrendo. Cada segundo uma vida se perde. Isso
Isso para Deus é uma perca, porque Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer salvar. Ele deu a vida do Filho dele na cruz para nos salvar, como fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e não pereça. Então, a gente é tempo da gente pegar, a gente está no nosso trabalho, a gente está na rua, a gente está em uma escola, em outros lugares. Dê uma oportunidade de a gente tentar falando da palavra dele. Dê uma oportunidade de a gente tentar pregando a palavra dele, falando do amor dele. Porque tem vidas necessitadas, tem vidas perecendo e precisando de uma palavra, irmãos. Então é tempo da gente firmar nossa fé em Cristo Jesus. Revia como que a gente está diante da presença dele. Se a gente está no pecado, é tempo de conserto. É tempo de sair do pecado, é tempo de consertar. Porque Jesus precisa de você, mas ele quer você na posição, ele quer você no prumo. É tempo de posição, é tempo de renovo. É tempo de renunciar coisas que não é do agrado de Deus. Renunciar e jogar por terra, queimar. Pedir a Deus para jogar por terra aquilo que não é do agrado dele, jogar por terra e deixar ele te usar, deixar ele te tomar. Então, irmãos, é tempo da gente estar orando, é tempo da gente estar firmando a nossa fé em Deus. São tantas coisas que a gente não para pensar no que está acontecendo. Mas é tempo da gente não brincar, é tempo da gente firmar a nossa fé e focar na palavra dele. Focar na verdade dele. Que tem vidas lá fora precisando. Ele não está atrás de teólogos. Ele não está atrás de magistério. Ele não está atrás de diploma, não. Ele não quer os graduados, não. Ele está querendo os pequenos. Ele está chamando aquele que tem temor, aquele que tenha confiança nele, seja mulher, seja homem, mulher de Deus, seja jovem, seja criança. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem ele em espírito e em verdade, e que deixa o seu coração aberto para ele, que deixa o seu caráter espiritual, e não faz de boca, mas faz de coração, coração aberto, e se entrega na obra dele, se entrega pregando para as vidas que estão carentes, vidas que estão perecendo. Então não é tempo da gente brincar, irmãos, é tempo da gente pegar e orar. É tempo da gente tirar um tempo, orar, jejuar, mas não jejuar à toa, mas jejuar no propósito. Crer, confiar. Assim eu agradeço a Deus por essa oportunidade nesta hora, que o Senhor possa impactar cada um com esta palavra, e que o Senhor possa falar no coração do ouvinte aí da palavra de Deus, quem se encontra nas drogas, quem se encontra aí preso, quem se encontra aí perdido na rua, quem se encontra em uma situação complicada na justiça, quem se encontra com alguém da família doente, eu creio que o Senhor vai falar de encontro com eles. E amanhã eu volto com mais palavras da noite e palavra da manhã, para que o Senhor possa ir de encontro com vocês. Não esquece de dar um joinha aí no meu canal, Gamaliel Videira, e não esquece de se inscrever, que quanto mais inscrito, mais eu vou ter mais assim material, e vou preparar material, vou preparar mais assim capítulo da Bíblia, vou preparar um estudo, vou preparar quando eu estiver assim tocando, vou preparar um louvor, uns 2, 3 louvor, vou pôr lá no canal, para que você possa assim ouvir e Deus possa falar com você, possa falar com o ouvinte da palavra, com você, irmão, irmã. Eu não faço isso para receber honra, irmão. Eu faço isso porque eu amo, gosto de fazer. E outra, Deus é digno de toda adoração, todo louvor. O Senhor sabe o meu propósito nesse canal. Eu pus esse, determinei isso no meu coração. Sempre quando eu estiver ensaiando louvor, vou pôr ele lá para quem quiser ouvir. Quem assim tiver necessidade de ouvir uma palavra,
Eu creio que o louvor da harpa vai falar no coração dele, porque eu tenho experiência no louvor da harpa. Eu vou falar uma pequena parte que aconteceu comigo quando eu estava lá no Santo Antônio, morando lá. Morei um tempo lá, uns 9 anos. E depois que eu saí de lá, eu vim pra cá, pro bairro Bom Jardim, indo pro Linhares aqui. Que eu casei, né? Só que agora eu tô viúvo. Mas o que acontece? Tô louvando a Deus, eu e meu filho. Damos graças a Deus, entendeu? Que Deus é com a gente. E nesse período que eu estava naquela época, casado, Deus me deu um livramento. Eu estava lá no bairro Santo Antônio, trabalhando no depósito de gás. Estava com uma quantidade de dinheiro. Eu vendia gás com o meu patrão lá, minha patroa, e ele não foi no dia, no horário certo. Que acontece? Ligando para ele para pegar, eu não podia ficar com esse dinheiro, não podia ficar saindo com esse dinheiro para ir para cá, nem deixar o dinheiro lá no depósito. E não é seguro você deixar um dinheiro em depósito. Dinheiro grande tem que ficar no banco ou ficar dentro de um cofre, entendeu? Tinha um cofre lá, mas a pessoa quando quer roubar, ele faz de tudo para roubar. Tiver com duas pessoas, ele faz de tudo para roubar o dinheiro dos outros. Ele não sabe como dá trabalho para suar, para a gente conseguir o dinheiro. E, bom, não sou materialista, mas eu falo assim, você suar a manga para você ter o dinheiro, às vezes para pagar um funcionário, para pagar o gás, para pagar o aluguel às vezes até do terreno que a pessoa alugou para pôr o depósito, fora a documentação do depósito, fora as coisas que dá amolação, sabe? Mas, irmãos, nesse dia, eu fiquei até tarde fazendo o fechamento, fazendo conta. O que acontece? Na hora que eu estava quase saindo, saí tarde. Eu saí às 5 horas, fui sair quase 8 horas. Quase 8, 9 horas. Eu não me lembro assim em mente, mas é mais ou menos esse horário. Na hora que eu estava saindo, eu saí. Eu estava com uma quantidade de dinheiro, dava uma boa quantia grande, né, de dinheiro. Só que eu não gostava de ficar andando com o dinheiro dos outros na bicicleta, né? Uma coisa, porque é perigoso. Aí acabou ficando lá. O que acontece? Ainda bem que eu não deixei o dinheiro lá. Que se tivesse o dinheiro lá, iam roubar. O que acontece? Deus me deu uma visão. Só que eu não levei a sério. Eu saí de lá, fechei o depósito, fui embora para casa. Estava indo na direção da Avenida 7. Cheguei na Avenida 7, Deus me deu uma visão, me mostrando que o depósito estava sendo invadido. Eu não levei a sério. E uma irmã tinha falado comigo que Deus ia me mostrar em visão. Ia me mostrar as coisas. E Ele me mostra. Mas eu fiquei assim, meu Deus. Aí chegou no outro dia, eu fiquei só com esse sonho, esse negócio na cabeça. Que eu cheguei lá, um vizinho lá falou assim, você tá rindo? Eu não tô rindo não, eu nem sei o que tá acontecendo. Tá acontecendo, você vai ver. Você abre o depósito pra você ver. Assaltaram aí. Irmão, foi de encontro com a minha visão, irmão. O rapaz falou que estava armado. E se eu tivesse lá naquela hora, podia ter levado um tiro. E podia ter me assaltado. Eu saí com quase 10 mil reais. Entendeu? Fui pra casa. Só roubaram o troco, que foi 20 reais. Mas graças a Deus, irmão, Deus me deu um livramento nesse dia. Deus tem vários livramentos para falar ainda, entendeu? Tô falando só um pedaço. Então Deus me deu nesse dia aí, deu um livramento muito grande, sabe? Eu agradeço muito a Deus, Deus tem feito. Deus já me deu tantos livramentos, meu Deus. Só louvo a Ele. Então esse é um pequeno assim, pedaço do meu livramento que Ele me deu, sabe? E eu louvo a Ele por causa disso. Dos livramentos, tem me dado saúde, meu filho, dado saúde a todos nós. Assim eu agradeço essa oportunidade de estar nesta hora falando, expressando desta palavra tão maravilhosa de Mateus 24 e também falar um pouco de um pedaço do meu testemunho. Assim eu agradeço. Uma boa noite para todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. E que o ouvinte da palavra de Deus também fica com a paz no seu coração, que o Senhor possa salvar ele e salvar, curar, libertar e restaurar ele e a família dele. Amém? Boa noite.